Tudo bom, pessoal? Eu sou o professor Marcelo Maia. A gente vai iniciar agora com introdução ao processamento de dados, são informações importantes que vocês precisam saber sobre a área de informática antes de começar os módulos práticos, ok? Bom, primeiramente, primeira definição importante é o computador, né, que dispensa apresentações, né? Você tem hoje em dia, além do computador normal, que é o computador de mesa, você tem o notebook, que hoje inclusive está tendo mais utilização do que o computador tradicional, tá? A gente tem a palavra informática aqui, sobre o significado da palavra informática, quer dizer, de onde ela vem, qual é a etimologia da palavra informática. Ela é formada por a união dessas duas palavras aqui, ó, informação automática, né? Então, a informação, ela mesmo antes da informática, ela era obtida também, mas de uma maneira mais lenta, né? Por exemplo, você chegava no médico para ser atendido, a secretária perguntava o seu nome e aí você falava, ela geralmente puxava um gavetão de ferro que tinha várias pastas, cada pasta com uma letra, né? Aí chegava na letra do seu nome, puxava a sua ficha e lá apareciam os seus dados, endereço, telefone, tudo mais. Então, a secretária obteve uma informação, só que de uma maneira lenta. Com a informática, essa informação é obtida de uma maneira mais automática. Quer dizer, hoje você chega no médico, ele pergunta seu nome, automaticamente já joga no computador e já obtém os seus dados de maneira rápida. Então, por isso que é a junção de informação automática. Então, juntando os dois, tem automática, informática, no caso. Então, é o tratamento da informação de maneira automatizada, associando, associado à informática, temos o que? O computador, né? Que hoje é o equipamento mais utilizado para o tratamento dessas informações. Por quê? Porque geralmente você entra o quê? Com dados, tá? Que são esse nome aqui, o computador processa esses dados, ele gera uma informação para você, que é esse nome aqui de baixo. Então tudo funciona dessa forma. Sempre que você trabalha com computador, você sempre está entrando com dados, ele está processando e gerando uma informação para você. Tá? Um exemplo, você quer calcular aí 2 mais 5, você vai entrar com o 2, com o mais, que é a adição, com o 5, o computador vai processar e gerar o número 7. Então, e assim por diante. Tudo funciona dessa forma, com essa nomenclatura. Tá? Então diz aqui, processamento é o ato de realizarmos algum cálculo ou alguma tarefa. Em geral, o processamento envolve a transformação do que entra em algo que sai. Por exemplo, quando realizamos um cálculo mental qualquer, como a adição de dois valores, você está realizando o quê? Um processamento de dados, mesmo que seja mental. Então, outro exemplo seria fazermos uma vitamina de fruta. Um exemplo, você joga, fazendo uma analogia, você joga as frutas no liquidificador, bate e ele vai processar naquele momento e vai gerar a vitamina para você. Tá? Então, essa arquitetura, esse desenho que está aqui embaixo, de forma genérica, é sempre assim: ó. Entra dados, ocorre processamento e sai informação. E nesse entremeio ocorre também o armazenamento dos dados. Tá? Mas para isso você precisa ter o quê? O sistema de processamento de dados. Então é todo sistema que tem por objetivo principal transformar e manipular os dados a fim de obter os resultados, que são as informações. É composto pelas seguintes etapas, tá? Na imagem aqui abaixo: entrada, processamento e saída da informação, tá? Podendo ainda ocorrer o armazenamento. Outra coisa, outro conceito importante, que nós estamos nesse momento aqui vendo conceitos importantes para vocês, tá? Então, hardware e software. Qual a diferença? Então, hardware é a parte física do computador, tá? A parte que você pode tocar no computador. Tá? Teclado, mouse, monitor, as placas que estão dentro do computador, câmera, caixa de som, microfone, tudo que é palpável é hardware. Software é aquilo que não é palpável, quer dizer, são os programas que estão no computador, os aplicativos, os sistemas operacionais, tudo que faz o computador funcionar e que não é físico, tá? Isso aí é software. Tá? Os softwares se classificam em dois tipos: software básico,
que são sistemas operacionais, que é aquele que é o sistema operacional, é aquele que faz o computador funcionar. Sem ele, o computador não funciona. O maior exemplo deles é o Windows, né? Aí tem um concorrente dele que é o Linux. E tem um outro concorrente que é da Apple, que é o iOS. Tá? Exemplo de 3 sistemas operacionais. Então não adianta você ter no seu computador os softwares aplicativos como Word, Excel, PowerPoint, CorelDRAW, Photoshop. Não adianta ter esses programas se você não tem um sistema operacional para fazer eles funcionarem. Tá? Aí, como eu falei, o sistema operacional coordena tudo, né? E aí nós temos aqui, acabei de falar também agora, os aplicativos. Os aplicativos eles são gerenciados por esse sistema operacional. Então aí eu tenho exemplos aqui como Word, Excel, você tem um PowerPoint, o Corel. O nome diz aqui aplicativos, eles têm uma finalidade, uma aplicação. Tá? Mainframes, agora a gente está falando de computadores, classificação de computadores. Então existem os mainframes, são computadores de grande porte. Antigamente tinha aqueles computadores que ocupavam a sala toda, gastavam muita energia, eram caríssimos e eram muito lentos, né? Hoje os computadores de grande porte são pequenos, é o tamanho de um computador normal, né, que a gente conhece, só que eles têm uma capacidade de velocidade de armazenamento imensa, tá? E aí nós temos os microcomputadores, aí nós temos que também são os computadores de mesa, a gente conhece, vê muito nos ambientes de trabalho, e tem os notebooks que hoje estão ganhando cada vez mais espaço, até porque eles conseguem atingir a mesma potência de um computador de mesa, e o preço também já não está mais tão caro como antigamente. O preço já está até, você encontra alguns até mais baratos que o computador de mesa, do que o computador de mesa, dependendo da configuração, né? Eu indico hoje você comprar um notebook, vale muito mais a pena pela mobilidade que você vai ter. Bom, essa estrutura aqui, quem criou foi o von Neumann. Essa arquitetura, ela persiste até hoje. Todos os computadores têm essa arquitetura. Por quê? Porque todo computador tem memória, tá? Para armazenar as informações. Todo computador tem, aqui no caso, representa o processador. E dentro dele você tem a unidade lógica aritmética, que é este aqui, né? E você tem a unidade de controle. Isso aqui fica tudo dentro do processador. Todos os computadores têm. E você tem as unidades ou periférico de entrada e saída, onde você entra com os dados para o computador processar e daí ele sair com as informações que você deseja. Tá? Mais para frente vai entrar em detalhes de cada um desses. Vamos adiante. Como eu estava falando agora, tá? A gente tem a CPU, que é o processador, tá? Responsável por, como o nome já diz, né? Processar tudo que você deseja, né, realizar no computador. Mas dentro dele, voltando aqui à imagem, né, dentro do processador, você tem esses dois caras aqui, a unidade de controle e a unidade lógica aritmética. Então, a unidade de controle, ela que é responsável por gerenciar tudo que entra e sai do processador. Imagina que você tem aí uma construção e você tem o ajudante de pedreiro e você tem o pedreiro. Então, para o pedreiro construir o muro, precisa do ajudante de pedreiro para ele ir vir, né? Um tijolo, com a massa do cimento, para poder o pedreiro, que seria o processador, né, trabalhar. Então, o pedreiro é como se fosse o processador que está trabalhando. Tá? E o ajudante de pedreiro é a unidade de controle, que controla o que entra e sai do processador. Tá? E a unidade lógica aritmética, ela seria o processador em si. Então, aqui, ó, dentro da CPU, que é o processador, existem dois itens. Unidade de controle, que controla o que entra e sai, e a unidade lógica aritmética, que é aquela que realiza exatamente os cálculos, o processamento. Tá? Então, é ela que, no frigir dos ovos, realiza todos os cálculos. Quem leva a fome é o processador. Tá? Porque eles dois aqui, ó, estão dentro do processador. Então, esse aqui, ele leva e traz as informações, e esse aqui é o que realmente processa as informações, ok? Agora, para que o processador
superaqueça, existe tipo um ventiladorzinho em cima que é chamado de cooler. Ele mantém o processador a uma temperatura adequada. Bom, vindo agora para o outro item dessa estrutura aqui, que é memória. Tá? Então vamos lá. A memória ela se divide em memória principal, memória secundária. Tá? A memória principal ela é dividida em memória RAM e memória ROM. Tá? A memória, vamos começar pela memória ROM aqui. A memória ROM ela vem gravada de fábrica. Quando você significa que quando você desligar o computador, essa informação, todas as informações contidas na memória ROM, elas não são perdidas, elas continuam armazenadas lá na ROM, apesar de que quando você desliga o computador, como eu falei, ela não vai embora, essa memória, as informações continuam lá dentro. Tá? O que é que ela faz? Quando você liga o computador, não sei se você já percebeu, geralmente o computador faz uma série de testes. Acende o teclado, a impressora que está ligada, ela faz um barulhinho, a luz da câmera às vezes acende, ele faz uma série de checagens no teu computador. Se tiver tudo ok, ele pega e busca o sistema operacional e joga o Windows na tela para você. Tá? Então, por isso que você pode desligar à vontade o computador, que as informações da memória ROM não são perdidas. Tá? Já a memória RAM é diferente. A memória RAM ela armazena tudo que está sendo usado por você naquele instante. Tá? Por exemplo, quando você abre o computador, que você entra no Word, entra no Excel, bota para ouvir uma música, vai assistir um filme. Se você resolver fazer tudo isso ao mesmo tempo, é a memória RAM que está segurando ali. Então, tanto que se você tiver uma memória RAM pequena, daqui a pouco o teu computador começa a ficar lento. Você abre um programa, quando você abre o segundo, quando você abre o terceiro programa, ele já está ficando lento. Tá? Então você tem que ter uma boa memória RAM para ele conseguir armazenar cada vez mais programas abertos ao mesmo tempo. Tá? Porém, quando você desliga o computador, tudo que está na memória RAM vai embora, é perdido. Tá? A menos que você grave as informações que você quer na memória secundária, que é isso que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então a memória RAM é chamada memória volátil, quer dizer que fazendo uma analogia ao álcool, que ela evapora. Na hora que você desliga o computador, tudo que está na memória RAM vai embora. Então, quanto maior a memória RAM, mais programas você consegue manter aberto, ao mesmo tempo mantendo a velocidade do computador. Tá? Voltando aqui à memória ROM, tem um outro detalhe. Como eu falei, ela faz detecção dos teus dispositivos, né, conectados no computador, tá? E se tiver tudo ok, ela puxa o sistema operacional, como eu falei ainda agora. Só que se ele detectar algum erro, alguma falha, ela já manda uma mensagem na tela, na hora para você. Geralmente é aquela tela preta com aquelas letrinhas que vão aparecendo quando a gente liga o computador. Tá? Bom, vamos agora à memória secundária. Eu falei agora memória secundária. A diferença da memória principal para a secundária é que a principal é usada pelo computador. A secundária é usada por nós. Memória secundária, exemplos. Só dos exemplos você vai saber. Pendrive. Quem que usa o pendrive? Nós, né? CD, DVD, aquele cartãozinho de memória. Tá? O HD, principalmente, que fica dentro do computador. Então, todos os dispositivos de memória que a gente usa são exemplos de memória secundária. Portanto, quando você está usando, por exemplo, o Word, onde ele está sendo carregado, quando você abre o Word, ele é carregado na memória RAM, tá? Que faz parte da memória principal. Então, você começa a digitar o texto do Word. Na hora de você salvar esse texto, antes de, de desligar o computador, você vai ter o quê? Que salvar esse texto. Na hora que você salvar, ele vai ser armazenado automaticamente aqui na memória secundária, no caso no HD. Ou na hora você pode pedir para gravar na outro exemplo de memória secundária como pendrive e assim por diante. Que são exemplos de dispositivo de armazenamento, né? Nós temos o HD aqui, que é o disco rígido, que hoje em dia ele foi substituído pelo SSD, que é um disco, ele tem uma mesma tecnologia do pendrive, né?
Só que ele fica dentro do computador, ele é maior, então ele é mais rápido, tem uma capacidade de armazenamento um pouquinho abaixo do HD, porque ele é uma tecnologia mais cara, né? Mas ela vale a pena, porque ela torna o teu computador mais rápido e mais leve. E não tem mais aquela questão do disco girando e tudo mais dentro do teu computador. CD-ROM, né, que é uma tecnologia que hoje já está em desuso, mas era um dispositivo de armazenamento. Na época tinha esse CD-RW, que é o Read e Write, que é de leitura e gravação. Depois surgiram os DVDs também aqui. Tá? Pendrive, que dispensa apresentações, é um dispositivo móvel, né, que você usa para transportar informação de um local para outro. Não, um conselho, não use o pendrive como backup, quer dizer, como para assim, guardar informações. Tem gente que baixa, usa para guardar fotos, deixa lá guardado como se fosse um backup. O pendrive é só para você transportar informação de um local para o outro. Tá? Você sempre tem que ter a cópia do que tem no pendrive no teu computador. Tudo que está no pendrive você tem que ter uma cópia no computador. Porque você pode acabar perdendo o pendrive e aí você perde para você não correr risco de perder tudo. Bom, agora a gente vai para os dispositivos de entrada e saída. Lembra aqui do que eu mostrei para vocês, bem aqui, ó. Memória, unidade de aqui a parte do processador. E lembra que eu falei que tinha aqui, ó, entrada e saída, é o que a gente vai ver agora. Lembra que eu falei que inclusive entra com dados e sai, processa, né, aqui dentro, e aí sai com informações? Pois é, a gente vai ver agora os dispositivos de entrada e saída. Aqui, ó. Bom, dispositivos de entrada são todos aqueles que servem para você entrar com dados no computador. Então, por exemplo, o teclado, o mouse, porque você precisa clicar para entrar com o que você quer executar. O scanner, você pode botar uma foto, um texto que ele vai escanear e jogar para o computador. Microfone, né, para você entrar com a sua voz. Né? Dispositivo de saída, aí você já tem, por exemplo, monitor de vídeo, né, ele vai sair com a imagem para você enxergar. Agora tem aquele monitor que você pode tocar na tela. Aí ele já é um dispositivo de entrada e saída, pelo fato dele ser toque na tela, que a gente chama de touchscreen. Impressora, outro exemplo de dispositivo de saída, né? Então não vai entrar com nada na impressora, sempre vai sair, né? Vai sair texto impresso. Caixa de som, então caixa de som sempre vai sair um áudio, né? Da caixa de som. Nunca você vai pegar a caixa de som e falar nela. Até porque você tem um microfone, que é o dispositivo de entrada. Caixa de som só vai sair. Né? Aqui são acessórios, quer dizer que não é muito de entrada nem saída. Então, o modem, ele faz justamente a conversão do sinal analógico para o sinal digital. Tá? Hoje em dia, já não é muito usado aquele modem que tem no computador. Né? Até porque você já usa a placa de rede sem fio para captar o sinal wireless que vem do seu roteador, né? Que distribui a internet na sua casa. Porque inclusive atualmente nós temos os modems digitais, né? Que quando chega a fibra ótica na sua casa, esse modem ele pega o sinal da fibra ótica, o sinal ótico, né? E transforma em sinal digital que é enviado para o teu roteador e do teu roteador é distribuído na tua casa. Então a gente não tem mais aquele figura daquele modem antigo que ficava dentro do computador. Tá? Que antigamente ele convertia o sinal vinha do telefone, do sinal analógico do telefone e transformava para digital, era diferente. Tinha também o kit multimídia, né? Que antigamente era um acessório, o computador vinha às vezes sem nada você comprava o kit multimídia que vinha com caixa de som, microfone, câmera e tudo mais. Tem também aqui outro importante que são os estabilizadores e os no breaks. Estabilizador, geralmente você usa muito em aqueles computadores de mesa, mas você pode usar em notebook também, que ele estabiliza a energia elétrica quando você liga a tomada nele, é uma caixinha, você já tem atrás um bocado de entrada de tomada, você liga a tomada nele, e aí se tiver uma alta de tensão, como por exemplo, se tiver uma chuva com raio, trovão, que às vezes queima os aparelhos, né?
Então, o estabilizador estabiliza a energia para que ela não queime o teu aparelho, né? Então, nós temos também o no break. O no break também ele faz esse papel de estabilizar, para não queimar teu aparelho, mas também ele tem uma bateria interna. Se faltar luz, ele segura energia ali só para dar tempo de você salvar os teus arquivos, tá? Bom, a gente vai ver agora unidades de capacidade de armazenamento. Então, você sabe que quando você vai gravar, salvar alguma coisa no seu computador, o que você salva é medido por uma capacidade de armazenamento, tanto que aparece geralmente o nome do arquivo e aparece quanto de espaço ele ocupou no teu computador, tá? Então, o que a gente vai ver agora são as nomenclaturas dessas unidades de armazenamento. Então, assim, fazendo uma analogia, a gente não tem as nomenclaturas de medição de distância, como quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, por exemplo, para medir algo muito pequeno, geralmente a gente usa milímetro, né? Aí se você for medir uma mesa, a gente já não vai usar milímetro. A gente já vai usar, por exemplo, metros. Vou medir uma sala, a gente vai usar metros. Porque se usar milímetro, o número vai ficar muito grande. Aí se a gente for medir, por exemplo, a distância de Marabá para Belém, a gente não vai usar metros, porque o tamanho vai ser muito grande do número. A gente já vai usar o quê? Quilômetros. Não é isso? Para o tamanho ficar menor, tá? Então, por isso, foram surgindo novas unidades para que o tamanho do número ficasse menor. Mesma coisa, fazendo analogia às unidades de capacidade de armazenamento. A menor unidade de capacidade de armazenamento de informática, aqui na área de informática, é o bit, tá? Então, cada letra, cada caractere do computador, ele é composto por 8 bits. Se eu juntar esses 8 bits, vai dar um byte, que é essa unidade de baixo. Então, aí eu posso dizer que cada caractere, cada letra é um byte, tá? Voltando, se cada caractere desse aqui, por exemplo, a letra A, no caso de bit, se cada caractere é composto por 8 bits, e se 8 bits é igual a 1 byte, eu posso dizer o quê? Que cada caractere é igual a 1 byte, tá? Se eu perguntar aqui, quanto de espaço de armazenamento eu preciso no computador para armazenar esta palavra aqui? Se eu perguntar a nível de bits, que você me coloque com essa unidade bit, você vai dizer o quê? Se cada letra é composto por 8 bits, você vai me dizer que são 16 bits necessários para armazenar essa palavra aqui. Agora, se eu perguntar em bytes, que é esse de baixo, quantos bytes são necessários para armazenar essa palavra? Aí você já vai dizer 2, porque cada caractere significa 1 byte, tá? Vamos adiante. Só que houve necessidade de criar outras unidades maiores, igual no espaço de armazenamento, a capacidade de distância, né? Medida de distância. Um metro já não deu, então quando eu queria medir daqui para Belém já teve que entrar o quilômetro e assim por diante, para o número não ficar muito grande. Então, começando do zero aqui, chegando até lá embaixo, vamos começar aqui, ó. Menor unidade, como eu falei, é o bit, né? Então, se eu juntar 8 bits, que nem está aqui, ó, eu tenho o quê? 1 byte, como eu falei ainda agora. Se eu for aumentar esse byte aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chegar em 1024 bytes, eu tenho 1 kilobyte. Ou 1 kbyte, se eu resumir o nome. Se eu for aumentando esse kilobyte aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, chegar em 1024 kilobytes, eu tenho 1 megabyte. Se eu pegar esse 1 megabyte, for aumentando, aí eu vou passar inclusive pelo espaço de armazenamento do CD, que é 700 megabytes, e aí eu for continuar aumentando ainda, e eu chegar aqui, ó, em 1024 megabytes, eu tenho 1 gigabyte. E daí, se eu começar a aumentar esse 1 GB, 2 GB, vou chegar na capacidade de armazenamento do DVD, 4.7 GB, continuar aumentando, chegar a 5 GB, 6, chegar em 1024 GB, eu tenho 1 terabyte. Aí o
que geralmente tem alguns HDs que o pessoal vende aí de 1 tera, inclusive. É muito espaço para armazenar. Então, 1 tera ele é 1024 gigabytes, é muito espaço. Mas vamos dizer que eu continuo aumentando, né? O HD da NASA, né? Então, eu continuo aumentando aqui 1 tera, 2 teras, 3 teras, aí eu vou aumentando até 1024 terabytes. E aí eu tenho um petabyte, tá? Já é muito espaço. Você não consegue ocupar tanto espaço assim. Para você ocupar a capacidade de armazenamento de 1 tera já demora, quanto mais um petabyte. Tá? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula.